Olá, professores. Olá a todo o público que assiste esse vídeo. Eu e minha dupla, a Camila, resolvemos fazer de uma forma diferente, uma forma mais interativa e nossa apresentação. E estamos aqui hoje para falar sobre a disciplina, né, da administração pública comparada e sua, né, e o resumo das apresentações, não só o resumo das apresentações, mas uma análise crítica e comparativa também com o Brasil, né, analisando alguns países, algumas apresentações que ocorreram, por exemplo, algumas discussões, né. Primeiro dizendo que a disciplina de administração pública comparada, né, ela tem, né, em seu objetivo fomentar essa análise crítica, essa análise analítica e comparativa com, não só com o que a gente vive aqui no Brasil, mas também com o mundo inteiro, né, em todos os seus continentes, e à luz dos contextos, né, nacionais, os contextos internacionais também, né. E é muito importante, por exemplo, a gente fazer esse debate, a gente elucidar essa discussão para, enfim, ter respostas assim, e nós, enquanto futuros gestores públicos e futuros administradores públicos, né, possamos garantir, enfim, que boas experiências possam funcionar aqui no Brasil, que a gente possa trabalhar, discutir e trazê-las para cá, né, e fomentar aqui, aplicar, né, e ver o que dá. E acho que é isso. Analisando a questão sobre a educação, observamos dois grupos, né, tanto Alemanha e Finlândia, quanto África do Sul e Moçambique, com discussões muito importantes e sendo que são cruciais, por exemplo, para a gente entender o Brasil, no âmbito da educação. Né? Enquanto a Alemanha e Finlândia você tem uma abordagem muito maior com a primeira infância, África do Sul e Moçambique ainda tem alguns problemas em relação à estrutura e em relação à discussão da educação, né, por conta da falta de dados e da falta de políticas públicas mais efetivas para poder estruturar, por exemplo, por grandes projetos, uma grande estrutura na educação. Por mais que se tenham avanços, né, nos últimos anos observados, tanto na África quanto em Moçambique, mas ainda muito pouco, né? A gente pega o exemplo também da Alemanha e Finlândia, que são países de primeiro mundo, né, ditos de primeiro mundo, que você tem um investimento muito maior na educação, uma forma diferente de você abordar a primeira infância, né? Enfim, uma discussão de substituição de creches, né, por jardim de infância, uma forma diferente de você elucidar a criança, né? Por exemplo, desenvolver raciocínio neural diferente, né? Enfim, fomentar mais a criança, sim, o desenvolvimento pedagógico, o desenvolvimento de mais atenção, de diferente, né? E da mesma forma, enfim, você observa em outros países, assim, com referência, sendo referência na educação. E são coisas que são importantes de a gente abordar aqui no Brasil. Né, de abordar, por exemplo, de fomentar principalmente a primeira infância, garantir que as crianças possam ir na escola, que possam aprender a escrever, a ler, a discutir, a brincar. Isso é muito importante, né, e muito fundamental se a gente quer desenvolver a educação como um todo daqui para frente. Mas infelizmente o Brasil ainda carece muito de investimento, de um investimento certo na educação, né? Ainda se faltam muitas creches pelo Brasil, ainda se faltam muitas escolas de tempo integral, que é uma política pública importante, assim, de desenvolvimento da criança, né? E quando a gente pensa nas estruturas das escolas, por exemplo, né? E usando o exemplo de São Paulo aqui mesmo, a gente tem uma diferença gritante entre o que são escolas regionais mais centralizadas e o que são escolas da periferia, né? A gente tem essa diferença muito grande, assim, desde a falta de professores, a falta de insumos, a falta de estrutura. E é importante a gente ter esse desenvolvimento na educação. Só que um dos exemplos que
é importante de a gente prezar, por exemplo, de não aproveitar vindo desses países, né? Acho que na África do Sul e Moçambique é importante a gente não prezar pela falta de dados, assim, ou de registrar, ou de não dar obrigatoriedade ou garantir, por exemplo, a educação para essas crianças, a alimentação digna, de qualidade, e isso falta muito. Mas também em relação à Alemanha, principalmente a Alemanha, né, que é a questão sobre a definição do futuro da criança ainda jovem, ainda pequena, né, uma discussão bem complexa, assim, porque o ser humano ele é maturável de mudar as opiniões, de mudar os seus pensamentos, de mudar o que acha também, por exemplo, conforme as coisas vão acontecendo. E não seria, por exemplo, né, com 10 anos não é exatamente a forma certa, a forma exata de você discutir, de você pensar, né, em seu futuro, na sua vida. Então, são coisas assim que eu acho que não deveriam ser replicáveis, assim, né? Dar pelo menos essa estrutura, essa liberdade para a criança poder aprender, desenvolver, se identificar e achar o que quer para a vida, assim. Mas para isso é importante que as organizações, o governo, enfim, os entes, a agenda pública esteja voltada a essa discussão de fomentação da educação básica, de dar estrutura, de dar alimento, né, de garantir que a criança se desenvolva, que se divirta, que aprenda, né, e que a gente possa sonhar com um futuro melhor. Isso é importante de a gente discutir nesse caso. Em relação a planejamento estratégico e desempenho organizacional, a gente tem dois bons exemplos assim de estruturas, né, de países com boas referências que poderíamos discutir e aproveitar aqui no Brasil, né? Seja os Estados Unidos e o Canadá de uma forma e China e Taiwan de outra forma. É importante de a gente frisar, né? Por exemplo, são países com estruturas diferentes, com culturas diferentes, né? Mas que com exemplos facilmente replicáveis, assim, porque o Brasil não deixa de fugir muito do espectro, assim, de ter uma boa pesquisa, de ser um país com boa estrutura, com boas instituições de pesquisa, com boas universidades, né, com bons profissionais assim que poderiam ser utilizados bem aqui no país. Um dos bons exemplos em relação a Estados Unidos e Canadá são a forma de desempenho de resultado que é pensada já nos seus planos de governo, seus planos de assistência e de organização, que poderiam ser facilmente replicáveis aqui no PPA, né? Enfim, também nas metodologias de governo, de estrutura, né? E os grupos quando apresentaram, né? Por exemplo, o grupo quando apresentou eu e Canadá, trouxeram, por exemplo, essas referências assim, como poderiam ser aplicáveis já nas coisas existentes do país, né? Então, por exemplo, a gente tem um plano plurianual bem estruturado, a gente tem uma organização, né, a forma tripartite, né, de poder gerir as nossas questões e são coisas muito bem definidas, né, que não tem muito nos Estados Unidos e Canadá por formas de governo diferentes, né, do que a gente tem e que poderiam ser facilmente replicáveis. Assim, o exemplo do Canadá, né, o Canadá enquanto referência no planejamento e gestão, né, no mundo, né, tem departamentos, tem organizações dentro do governo que tem essa estrutura, que tem essa política, essa história com o planejamento e com a gestão estratégica, né? Que poderíamos usar, né, por exemplo, em pastas-chaves, em ministérios, né, em organizações que a gente tem, que a gente precisa cuidar muito bem aqui no Brasil.
E pensar os nossos planos, né, e não só o PPA, mas os planos municipais também, o plano geral, né, de dar esse enfoque assim a, a estratégias, por exemplo, de melhorias em educação, em saúde, em meio ambiente. Da mesma forma com China e Taiwan, a China com planos bem ousados de estrutura de ser um polo, né, de planejamento, de referência no mundo, né, com seus planos ousados, né, de investimento na tecnologia, na ciência, na fomentação de empresas nacionais, e aí, por exemplo, dando estrutura, fazendo, por exemplo, concessões a espaços, trazendo outras empresas do mundo, outras multis para o país. Da mesma forma, Taiwan, que é uma referência, por exemplo, dos tigres asiáticos, tem um crescimento muito grande, assim, e mesmo não atrelada à China e não atrelada à China, também torna-se uma referência, assim, por exemplo, da população, no estilo de bem-estar, no estilo de vida. E são coisas que precisam ser aproveitadas aqui no país, né? Principalmente uma coisa que eu falei agora no começo, que é investimento da educação, que também é o investimento em saúde, em tecnologia, né? E, por exemplo, fomentar as nossas organizações, por exemplo, pô, a gente tem grandes centros, né, e polos de desenvolvimento de tecnologias que precisam ser aproveitados ainda mais, que precisam ser investidos. As nossas universidades, principalmente universidades públicas que fomentam pesquisa, né, elas sofrem cortes, duros cortes do governo todo santo ano. E sem contar também as inúmeras fugas, né, de grandes pessoas, assim, de grandes pesquisadores que assim, não veem, por exemplo, a pesquisa, a ciência, a tecnologia aqui no país como uma coisa que vai para frente, né? E a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Por exemplo, pô, a China está investindo pesado nas universidades, investindo pesado nas empresas nacionais para ser a referência no mundo, né? Não necessariamente o Brasil precisa ser uma referência no mundo, mas é importante que o Brasil fomente, por exemplo, a sua pesquisa, que mais pessoas possam ter acesso a recursos e garantir fomento de pesquisa em tecnologia, em desenvolvimento para a saúde, para a educação. O Brasil tem uma capacidade, o Brasil tem uma estrutura para isso, é um dos países com maior número de organizações, assim, de entidades, por exemplo, que são agências de regulação e também, né, de qualidade, né, de certa forma, de qualidade para pesquisa, para, né, de conhecimento, né, de pessoas com conhecimento. Então é importante que a gente desenvolva isso e que dentro do governo a gente tenha um investimento muito maior, uma atenção maior com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Saúde, né, com o Ministério da Educação, né, dentro das universidades e assim não fazer cortes e desenvolver, por exemplo, investir também, que é uma forma de planejamento estratégico, é uma forma também de desempenho que a gente precisa almejar para o nosso país, né? Uma educação forte, sem dúvidas, a gente vai ir muito longe.